Boa noite a todos. Reunião ordinária da Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná, no dia 16 de março de 2020. Declaro abertos os trabalhos da 6ª reunião ordinária do exercício de 2020, da 33ª legislatura da Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná. Iniciando os trabalhos, convidamos os senhores para que cantemos o hino do município de União da Vitória. Colocamos em discussão a ata da reunião anterior. Não havendo retificação ou impugnação, a mesma está aprovada. Solicito ao senhor Adrian que apanhe as assinaturas. Solicito ao vereador Diego dos Santos para que proceda a leitura da matéria constante do expediente do dia. Para refletir. Felizes são aqueles que ajudam os pobres, pois o Senhor Deus os ajudará quando estiverem em dificuldades. O Senhor os protegerá, guardará a vida deles e lhes dará felicidade na terra prometida. Ele não os abandonará nas garras dos inimigos. Salmos, capítulo 41, versículos 1 e 2. Correspondências recebidas. Ofício número 102/2020, do setor contábil, informa que a contabilidade referente ao mês de fevereiro de 2020 encontra-se encerrada e à disposição dos vereadores. Ofício da pastora Sandra Aparecida Kish Pinheiro. Ao cumprimentá-lo, venho pelo presente informar que, por motivos particulares, não estarei presente na sessão do dia 16 de março de 2020, conforme preconiza o regimento interno. Sem mais para o momento, desde já agradeço pela atenção e subscrevo-me. Antes, me permitam
uma parte, o primeiro secretário, antes de determinar as correspondências recebidas, gostaria de pedir para Vossa Excelência fazer a leitura do decreto proferido pelo prefeito Hilton Santinho Roveda, agora no período da tarde, decreto esse que saiu após a confecção da pauta, não? Peço para Vossa Excelência fazer como correspondência recebida o decreto proferido pela Prefeitura que se reporta à questão do coronavírus. Decreto número 95/2020. Dispõe sobre a adoção, no âmbito da administração pública direta e indireta, de medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pelo novo coronavírus, bem como sobre recomendações no setor privado. Hilton Santinho Roveda, Prefeito Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de março de 2020, como pandemia do novo coronavírus. Decreta. Artigo 1º. As medidas para enfrentamento de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus, no âmbito do município de União da Vitória, ficam definidas nos termos deste decreto. Artigo 2º. Ficam suspensos, no âmbito do município de União da Vitória, pelo prazo de 15 dias, a iniciar no dia 18 de março até o dia 1º de abril de 2020. Inciso 1. Eventos de qualquer natureza que exijam licença do poder público. Inciso 2. Atividades coletivas com aglomeração de público. Inciso 3. Atividades educacionais em todas as escolas e faculdades da rede de ensino pública municipal. Inciso 4. Atividades comemorativas ao aniversário de 130 anos do município de União da Vitória. Inciso 5. A realização de cirurgias eletivas nos hospitais do município de União da Vitória, pelo período constante do decreto. Parágrafo 1º. A suspensão das aulas na rede de ensino público do município de União da Vitória, de que trata o inciso 3, excepcionalmente, terá início a partir do dia 18 de março de 2020, finalizando no dia 1º de abril de 2020, nos termos deste decreto. Parágrafo 2º. Os ajustes necessários para o cumprimento do calendário escolar serão estabelecidos pela Secretaria Municipal de Educação do município de União da Vitória, após o retorno das aulas. Artigo 3º. No âmbito de outros poderes, órgãos ou entidades autônomas, bem como no setor privado do município de União da Vitória, fica recomendada a suspensão de: inciso 1. Aulas na educação básica e superior, adotada gradualmente, no que couber. Inciso 2. Eventos com aglomeração de público. Inciso 3. Visitas a detentos na 4ª SDP. Artigo 4º. A Secretaria Municipal de Saúde imediatamente iniciará o monitoramento e informações aos passageiros junto ao aeroporto e rodoviária. Artigo 5º. As pessoas físicas e jurídicas deverão sujeitar-se ao cumprimento das medidas previstas neste decreto, e o seu descumprimento acarretará responsabilização, nos termos previstos em lei. Artigo 6º. Fica prorrogado para o dia 15 de maio de 2020 o início do prazo para pagamento do IPTU, constante do decreto número 11/2020, de forma a se evitar aglomeração de pessoas no prédio da Prefeitura, para a retirada dos respectivos carnês. Artigo 7º. As medidas previstas neste decreto poderão ser reavaliadas a qualquer momento, mesmo antes do prazo estipulado no artigo 2º. Artigo 8º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. União da Vitória, 16 de março de 2020.
Matéria do Legislativo. Resolução da Mesa Diretora. Número 1/2020, do Presidente da Mesa. Artigo 1º. Fica suspenso, por tempo indeterminado, o acesso do público em geral ao plenário da Câmara de Vereadores de União da Vitória. Artigo 2º. Esta portaria entra em vigor no dia 16 de março de 2020. Justificativa. Com o objetivo de conter a transmissão do novo coronavírus, a Presidência da Câmara de Vereadores adotou tais procedimentos e regras de prevenção, ciente do alto índice de contágio. A suspensão da participação do público nas sessões ordinárias e demais eventos não trará prejuízo à publicidade das sessões, pois as mesmas continuam sendo transmitidas ao vivo pelo site www.cmuva.pr.gov.br. Fim do expediente, senhor presidente. Fim do expediente. Solicito ao vereador Diego para que informe se alguém inscrito para a tribuna popular ou algum dos senhores edis para a palavra no horário do expediente. Não há inscrições para a tribuna. Não havendo inscrição para a tribuna, passamos de imediato à ordem do dia. Solicito ao vereador Diego para que faça a leitura da matéria constante. Matéria da ordem do dia. Moções. Moção número 6/2020, de todos os vereadores. Um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Jorge Jamil Gabardo, ocorrido neste domingo, dia 15, aos 91 anos de idade. Gabardo iniciou sua carreira política em 1949, como vereador de União da Vitória por 2 mandatos. Também foi vice-prefeito em Paula Freitas e prefeito por 2 gestões, de 1982 a 1988 e de 1992 a 1998. A família enlutada, nossos sinceros sentimentos. A mesa diretora acolhe a moção de pesar de número 6/2020. Fim da ordem do dia, senhor presidente. Fim da ordem do dia. Essa presidência deixa livre a palavra aos senhores vereadores que desejarem fazer o uso. Com a palavra, vereador professor Jair Brunhaga. Uma boa noite a todas e a todos. Eu quero me reportar sobre a importância da Câmara de Vereadores e do diálogo aberto com o Executivo. Nessa reunião, que todos os membros da mesa diretora, mais o Fernando, o Albino, o César e nós estivemos no dia de hoje com o prefeito, para tratar sobre o Decreto 95, levantamos essa necessidade de que se prorrogasse a data do IPTU, se revogasse o Decreto número 11, e o prefeito, juntamente com toda a sua assessoria, acatou a sugestão dos vereadores presentes, fazendo com que fosse ouvido essa Casa de Leis e atendido também uma necessidade de segurança pública. Nós sabemos que sempre, quando acontece uma catástrofe ou um acidente, busca-se culpados. Quando previne-se, sempre as críticas pelo excesso. Mas quando ela acontece, sempre a condenação pelos culpados. Por isso, levantamos essa ideia, junto com os vereadores que estiveram lá hoje, e o prefeito prontamente acatou, mudando essa data, né, até a partir de 15 de maio para o IPTU. Porque a procura, a gente já percebeu no dia de hoje, iniciando o pessoal dando aglomerações já devido ao anúncio do IPTU. Foi onde sentimos, e até antes da reunião, já havia um senhor lá pedindo para não ficar na fila pela tosse que ele estava, lógico, uma simples gripe. Mas sempre assusta a todos. Nós sabemos que na Vitória não tem nenhum caso, né? Todos o que se comenta são boatos, mas é assim que queremos que permaneça, até que se realmente tenha o controle total.
para que não aconteça o que aconteceu em alguns estados e alguns países. Hoje o São Paulo é recorde. Será que está sendo obedecido todas as prerrogativas para manutenção da saúde e a prevenção? Esta doença, ela ataca exatamente pessoas idosas ou pessoas com debilitações. Por isso, alguns países pagaram mais caro o preço e também por não cuidarem as normas preventivas a uma epidemia ou uma pandemia. Nós vimos o caso da Itália, onde é um país onde a grande maioria, é pessoal com idade avançada, mais acessível e o efeito é maior e levando à morte um número maior. As consequências são mais graves. Então, parabenizar a administração municipal, de forma especial ao prefeito Santim, ao Bachir, por ouvir o parecer dessa Casa de Leis, tomando essa medida preventiva para alterar a data do IPTU para o dia 15 de maio. Era isso que tínhamos a passar e, realmente, é uma medida necessária como segurança e saúde. Com a palavra o vereador Gilmar Pogogelski. Uma boa noite a todos, os colegas, os internautas. Hoje eu recebi uma correspondência da executiva do Partido Verde, no ofício 0143/2020. É um ofício de custeio da saúde para Pai de União Vitória, via Fundo Estadual de Saúde, foi indicação da emenda parlamentar individual da deputada Leandre, do Partido Verde. R$50 mil que está vindo para a saúde de União Vitória. Já no ano passado eu tinha feito um ofício para uma máquina retroescavadeira. Daí, em dezembro, a máquina foi contemplada no valor de R$500 mil. Como eu fiz uma reunião com o prefeito Santim, ele falou que a máquina já tinha bastante pátio, então se podia reverter para a saúde. Então, nós revertemos R$250 mil para a PMI e R$250 mil para o São Camilo. Então, na área da saúde. Também, essa semana, fui lá no setor do planejamento, tive uma boa notícia para a comunidade do Rio Vermelho, onde está sendo licitada aquela ponte. Uma ponte que passou vários mandatos de prefeitos e vereadores, aquele povo dando uma volta de 10, 12 quilômetros lá. Então, nós batalhamos, já faz 2 anos, batalhando em cima desse projeto. E ano passado, em novembro, dezembro, ficou um ano parado lá, engavetada, nós conseguimos colocar adiante e conseguimos. Então, foi feita uma sondagem lá na área, lá agora, e provavelmente esse mês vai ser licitado essa ponte. Então, uma conquista, né, que nós conseguimos trabalhando, nós somos representantes do povo, uma comunidade também grande lá. Então, eles queriam, às vezes, na igreja ou no cemitério, tem que dar uma volta muito grande. Então, uma boa notícia para o nosso povo lá do Rio Vermelho, que vai ser licitado e provavelmente até julho, agosto está pronta a ponte. Se é isso, senhor presidente, uma boa noite a todos. Ainda a palavra livre em aberto. Com a palavra o vereador César Empinotti. Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, vereadores, público que nos assiste pela internet, imprensa. Boa noite a todos. Eu queria abordar 2 assuntos importantes. O colega Jair falou a respeito da pandemia do Covid-19, do coronavírus, e eu hoje estive na farmácia central do município de União da Vitória, observei 2 fatos naquele local. Primeiro, fiz um ofício junto a essa Casa de Leis, pedindo que seja instalado um monitor com as senhas que apareça na parte externa daquele local. Porque as pessoas ficam lá dentro aglomeradas e o risco, já que existe, infelizmente, a gente deve evitar. Muitas pessoas ficam fora. E é importante que eles também tenham visibilidade, consigam visualizar ali o monitor onde as senhas aparecem. Porque hoje aconteceu um fato. Eu fui lá buscar um medicamento para uma pessoa doente. Quando eu saí, uma pessoa falou: não acho certo o que o senhor fez. Por quê, senhora? Porque o senhor tem cabelo branco, mas eu sou mais velho. Eu sou mais velha que o senhor. E aí eu perguntei a ela: mas o que aconteceu?
Não, você chegou depois e foi atendido antes. A senhora tem senha? Ela falou, tenho. Qual é o número da sua senha? 434, uma coisa assim. Eu falei, foi chamado 2 vezes. E a senhora aqui fora não viu e não ouviu. Né? Então, eu estava lá, perguntaram, tem mais alguém? E eu estava lá, fui atendido. Foi explicado, ela se dirigiu ao balcão, foi prontamente atendido, porque o atendimento da Farmácia Central de Nova Vitória é exemplar. Eu vou muito lá. Eu sempre acompanho. O trabalho deles é espetacular. Eu parabenizo a farmacêutica-chefe, a Vanessa Bostman, porque ela transformou aquele local. Ele é acolhedor, mas temos que nos preocupar com o acúmulo de pessoas lá dentro. Então, muitas pessoas estão ficando fora. Tira a senha, fica fora. Se tiver visualização, evidente que não pode ser lá fora o monitor, porque, infelizmente, não duraria lá. Né? Mas, então, eu pedi, fiz o ofício, para que fosse, fiz ofício aqui, formulei, junto à diretoria desta casa, ao doutor Ari Carneiro, nosso secretário de saúde, e também a farmacêutica-chefe, Vanessa Boston, para que se tome providências e que possa instalar, então, esse monitor para que possa ter uma visibilidade maior e também ficar menos iminente o risco da transmissão de doenças, não só o coronavírus, tantas outras, né? Mas quanto menor a exposição, melhor. Então, eu sei que com certeza seremos atendidos, eu fico grato. Formulei apenas um ofício, mas tenho certeza que já chegará às mãos deles e teremos atendimento. O segundo fato trata da mobilidade urbana, sistema viário de Nova Vitória. Algumas pessoas me procuraram, e deve ter falado com alguns dos senhores também, a respeito da fiscalização que está sendo feita agora, notificações. Vanderlei, o nosso fiscal de tributos e postura da Prefeitura de Nova Vitória, tem visitado os munícipes, as empresas, notificando, pedindo que seja regulamentado o Código de Postura referente à Lei 10/2012, Decreto 99/2012, que compete aí ao proprietário do imóvel providenciar os consertos, não é nada tão grave, não é, existe, claro, um código, tem aqui comigo também. Mas o que eles têm pedido é que seja consertado os calçamentos, os passeios de Nova Vitória. Isso é muito importante que aconteça. Nós temos que parabenizar também a administração por se preocupar isso. É mais comodidade, mais segurança para quem transita por nossas ruas. Então, parabéns a ele, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Urbanismo, o senhor secretário Walter Cano, que determinou que fosse feito isso. E o Vanderlei tem notificado pessoas, e dá 15 dias. Não podem 15 dias, você faz um ofício pedindo mais prazo, e com certeza eles concederão. Tem 90 dias para se fazer isso. Alguns locais são apenas pequenos concertos, que qualquer um de nós pode fazer. Também fala na lei que a gente tem obrigação, que nós temos obrigação, dos proprietários dos lotes fronteiriços, os quais serão também responsáveis pela sua manutenção e limpeza. Nós já sabemos disso, o povo sabe disso, a obrigação é do munícipe, é do proprietário, de manter essas áreas com a melhor qualidade possível. Então, parabéns ao Vanderlei, parabéns à Prefeitura, por estar fiscalizando e pedindo que se tome algumas providências e que se providencie a melhoria desses passeios. Por hoje era isso. Agradeço aos amigos e boa noite. Palavra aberta ainda. Senhores vereadora Alandra Roveda Grande. Boa noite, nobres colegas e a todos que nos assistem nessa noite. Primeiro, quero parabenizar o terceiro desafio do Cristo, que aconteceu no dia de ontem, domingo, no Morro do Cristo, do Downhill. Foi muito bacana, a primeira etapa do Paranaense, e ela vale ranking nacional. Então, foi muito bom, muitas pessoas participando, famílias trazendo seus pequenos, tinha criança de 2 anos participando, e isso é muito bacana, porque cada vez que você valoriza o esporte, você tira uma criança que ela poderia ser potencialmente uma usuária de droga, alguma coisa desse tipo. Então, a gente tem cada dia prestigiar mais, presenciar e ser ativo nessas questões. Também quero falar um fato que me deixa extremamente chateada aqui em União da Vitória, porque uma empresa que ela é estadual,
todo final de semana tem marcação na questão da falta de água em alguns bairros de União da Vitória, por parte da Sanepar. Eu não sei o que tanto acontece, que nós, volta e meia, temos que falar nessa Casa de Leis da falta de água nos lugares, principalmente Alto e União da Vitória. Ó, teve esse final de semana relatos no São Brás, Lagoa Dourada, São Sebastião, João Paulo e São Gabriel. Alguma coisa não está certa. Eu sei que a pessoa responsável aqui, ela, toda vez que é solicitada, ela procura fazer seu papel, mas eu gostaria de ter uma atenção especial nesse requisito, porque não pode. As pessoas, final de semana, com toda essa seca, aí, querem aproveitar para fazer suas coisas dentro de casa e chega, não tem água. Então, fica aí, porque a empresa que é prestadora de serviço, ela tem no Código de Defesa do Consumidor algumas sanções, então eu tenho que ficar ligada nisso também. Mais uma coisa que é especial nessa noite e tem que ser ressaltado. Na semana passada, nós tivemos várias entregas de obras nos CEMEIs, como, por exemplo, no Lavínia, João Paulo. Nós tivemos também no Eneida, no Panorama, ordem de serviço no Zilá Fernandes, também para começar a obra no Limeira. Também teria essa semana no Maria Flenick, no Rossio. E eu fico muito feliz, porque essa administração ela está mostrando ser diferente. Quando eu entrei nessa Casa de Leis, eu era diariamente requisitada por pais e professores, diretoras dos CEMEIs, falando da questão de falta de vagas, da questão dos CEMEIs estarem em estado, muitas vezes, deplorável, para não falar, para vocês entenderem bem que tem questões muito relevantes dentro de cada unidade. E eu visitei sempre, fiz questão de ser muito ativa nessa linha. E como meus colegas também viram aqui, que uma noite a gente fez especial, aqui chamei todas as diretoras do CEMEI, e junto a gente reverteu parte das economias que nós fizemos nessa Câmara para os CEMEIs, e hoje a gente está vendo que tem muitas obras acontecendo, elas estão, a administração, a Secretaria de Educação está de parabéns, porque ela está conseguindo fazer uma coisa que há muitos anos, para se dizer a verdade, quando eu falava com as diretoras, elas diziam que nunca teve nenhuma verba, nenhuma ação desse tipo que pudesse valorizar os CEMEIs e os profissionais e organizar a questão das vagas do CEMEI. Como vocês sabem, coloquei uma lei aqui nessa Câmara, que foi votado por todos vocês, e que hoje ela minimizou e organizou toda a questão de vaga dos CEMEIs. Então, eu acho que é por aí mesmo, estamos no caminho certo e vamos continuar desse tipo, né? Uma parte para o parte, vereador. Então, você falou de Sanepar, né? Você passa no bairro São Bernardo, aquele cheiro horrível, né? Meu Deus do céu. Já foi falado quantas vezes, já foi falado que ia ser colocar um filtro anaeróbico ali, né? Anaeróbico, e nada resolvido. Agora, o que mais me causa uma indignação é em São Cristóvão, ali perto da floresta, onde foi feita uma estrutura para ser feito para recolher os dejetos ali, abandonado, apodrecendo a ferragem, criando o mosquito da dengue, e ninguém faz nada, ninguém toma providência nenhuma, está se passando meses e anos, ninguém faz nada. Então, a tua conta de água e esgoto você paga, você tem que pagar. Agora, eles, em contrapartida, não estão fazendo nada. Então, é uma indignação nossa, né? Um amigo Rático que foi destruindo as calçadas, os concertos, que foi feito o transtorno que deu e agora está abandonado. Ninguém pode usar a rede de esgoto, nada, porque está abandonado. Então, é uma vergonha uma empresa desse porte, né, da Sanepar, uma empresa idônea, grande, chegar nesse ponto. Então, seria isso, senhor vereador. Né? Então, só finalizando, eu acho que é isso aí mesmo, todo mundo fazendo sua lição de casa e priorizando o que realmente mais necessita. Então, era isso que eu tinha para dizer. Muito obrigada e boa noite.
Palavra livre em aberto ainda, com a palavra o vereador Fernando Edgar Vier. Boa noite, nobres colegas vereadores, munícipes de União da Vitória, que hoje nos acompanham pela internet. Ainda falando sobre coronavírus, um fato que deixa a gente muito chateado e triste são aí as fake news, né? Pessoas sensacionalistas que não têm escrúpulos nenhum, que ficam aí, né, disseminando notícias falsas. Hoje mesmo eu recebi mensagens pelo WhatsApp, até com fotos de pessoas que poderiam estar infectadas aí na cidade. Essas pessoas não imaginam o mal que elas podem estar causando a essas pessoas e às famílias delas, sem ter uma certeza do que está acontecendo. Ainda agora, final da tarde, estava aguardando atendimento no local. Como esse é o assunto que predomina, estavam ali comentando, uma mulher falando veementemente ali que ela tinha certeza que tinha 4 casos confirmados aqui em União da Vitória. Na hora eu peguei, tirei o celular do bolso, mostrei para ela a declaração da doutora Gene Carla, tinha sido publicada 10 minutos antes, que não tinha nenhum caso aqui em União. E mesmo assim ela insistia que ela estava correta, né? Então, antes de tudo, nós temos que ter certeza do que a gente está fazendo. Nós podemos estar prejudicando as pessoas, aí causando pânico na população, sem necessidade, né? Então, temos que tomar muito cuidado perante isso e pedir que o povo, né, tome um pouco de semanqual e não distribua esse tipo de mensagem. Hoje eu trouxe aqui, pesquisando sobre um assunto aí que a gente vai discutir muito esse ano aí ainda nessa Câmara de Vereadores. Então, procurando sobre isso, eu encontrei um artigo na internet e resolvi copiar e trazer aqui para compartilhar com os nobres vereadores. Quero dizer que aqui não coloquei e nem tirei nenhuma vírgula, não tem nada meu, é tudo um artigo que foi de um estudo que foi tirado na internet. Então, vou fazer uma leitura aqui rapidinho, são 4 páginas, mas vai rapidinho, que é a importância do vereador perante a sociedade e uma análise sobre seus subsídios. Este artigo visa abordar a importância do vereador perante a sociedade, bem como fazer uma análise sobre seus subsídios e o populismo quanto à redução desses mesmos subsídios. Vivemos um momento difícil no cenário brasileiro, onde a corrupção está presente nas 3 esferas do governo, seja legislativo, executivo ou no judiciário. A população está desacreditada em face de tantos escândalos, porém, temos que deixar claro que não são somente os políticos que se acham envolvidos em corrupção. Existem pessoas de todas as classes, tanto no poder público ou na iniciativa privada. A despeito disto, e infelizmente, qualquer tipo de corrupção que assola o país recai primordialmente na figura do político. E pasmem, senhores, o mais atingido é o vereador. Seja este vereador membro de uma Câmara Municipal de cidade de pequeno, médio ou grande porte, sempre é o vereador o culpado. E por quê? Será que é por falta de informação da maioria da população, que não conhece o verdadeiro papel do vereador? Porque o vereador é visto como menor na estrutura política brasileira, quando, na verdade, este agente político deveria ser mais demandado? Não no sentido do clientelismo, mas pela possibilidade de contribuir na solução de graves problemas que se avolumam nas cidades brasileiras. Ou será que é por falta da qualidade desses mesmos vereadores? Os questionamentos apontados na introdução deste artigo não podem deixar de serem discutidos pela sociedade como um todo, mas por motivos desconhecidos. Não se discute essas situações, se coloca em pauta de discussão somente se os vereadores estão ganhando valores altíssimos ou subsídios, sem serem merecedores desta remuneração paga pelo contribuinte. Discute-se, então, que as câmaras municipais geram uma despesa muito alta para o contribuinte, sem a devida contrapartida dos trabalhos. Aí surgem as movimentações para diminuir números de vereadores e seus subsídios. Ora, será que essas atitudes irão solucionar os inúmeros problemas vividos pela sociedade brasileira? Com certeza não. Destaco que as câmaras municipais são compostas por vereadores eleitos diretamente pelo povo, para uma legislatura de 4 anos, com as atribuições constitucionais de legislar e fiscalizar, além de representar essa mesma população que o elegeu. Para isso acontecer, há necessidade de que
o eleitor tenha conhecimento real de quais são as atribuições de um vereador. A atividade política reservada à Câmara, corretamente desempenhada, é das mais nobres. O vereador é muito importante para a sociedade e para o desenvolvimento sustentável de um município. Não se pode rebaixar o mandato de um vereador, como se a Câmara Municipal fosse composta por homens que não tivessem seus nomes respaldados e qualificados por meio do voto direto da população. Se há o vereador hoje nas câmaras municipais, é porque alguém o colocou ali. Lembrando que esses vereadores saíram do seio da população. Todos sabiam quanto cada edil iria receber para desempenhar sua função. E agora, seria justo reduzir o salário dos vereadores? Pegando um trecho do artigo Qual a Função do Vereador, publicado pelo site Brasil Escola, escrito pelo doutorando da Sociedade da Unicamp, Paulo Silvino Ribeiro, podemos entender e verificar a importância do vereador para a sociedade. Sem entrar no mérito político da questão, o vereador, quando eleito, deve sim representar toda a população de uma cidade. Não há que falar que, em representação de grupos, de bairros, de templos religiosos ou qualquer outro segmento que represente a individualidade por parte do vereador. Sua ação perante a Câmara deve ser ética, moral e, acima de tudo, compromissada com os reais interesses do município. Dos subsídios dos vereadores. Importa esclarecer que recebem tão somente subsídios fixados em parcela única, segundo o artigo 39, parágrafo 4 da Constituição Federal, estabelece que o agente político seja remunerado exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, ficando vedado quaisquer acréscimos, acessórios ou outras espécies remuneratórias. Portanto, não há qualquer tipo de remuneração paga aos vereadores que não sejam os fixados pelos seus subsídios. Com essas palavras, ouso dizer que a redução dos subsídios dos vereadores, como vem sendo propagado em todo o país, não é correto. Se a população que escolheu esses vereadores nesta legislatura não está contente com o desempenho de cada um, que nas próximas eleições que se aproximam, mudem, analisem cada candidato, cobrem o que foi prometido, elejam vereadores que estejam à altura de representar essa mesma população, pois o vereador é a peça fundamental desse cenário político-administrativo, em especial o seu trabalho em prol do bem comum desta população. É comum ouvir críticas de baixo nível cultural aos membros da Câmara. Crítica essa injusta, pois não é o grau de cultura que garante ao vereador a idoneidade moral e a capacidade de conhecer os problemas do município e agir de acordo com o bom senso comum. A redução ou a fixação dos subsídios dos vereadores em valores irrisórios, que não são os previstos pela Constituição Federal, podem sim trazer mais problemas e contribuirá para aumentar ainda mais a corrupção. Há muito mais que a população possa fazer para que tenhamos um país mais sério e ético do que atingir câmaras municipais. Acompanhar, por exemplo, o seu desempenho do exercício da função, situação esta muito rara de acontecer. Qualquer projeto de lei, sendo esse de iniciativa popular ou que não seja de iniciativa exclusiva da própria Câmara Municipal, que tenha como seu único objetivo fixar subsídios de vereadores da Câmara Municipal fora do parâmetro definidos na Carta Constitucional, ele é inconstitucional, pois, segundo os mandamentos constitucionais, a fixação dos subsídios dos vereadores é exclusiva competência da Câmara Municipal, ou seja, somente ela e mais ninguém cabe fixar subsídios dos vereadores, prefeito, vice-prefeito e dos secretários. Somando a isso, afronta a Constituição Federal, por vício da iniciativa, toda a proposta de fixação de subsídios dos vereadores, que não é deflagrada pela própria Câmara. Exatamente porque tal matéria, a fixação dos subsídios dos vereadores, não é passível de ser tratada em projeto de iniciativa popular, tampouco de controle pelo Judiciário, com exceção dos casos que houver afronta ao teto constitucional. Tal entendimento já foi respaldado no Supremo Tribunal Federal, que em 2011, no agravo regimental do recurso extraordinário número 494.253, de relatoria da eminente ministra Ellen Gracia,
que assim se posicionou a respeito. A fixação dos subsídios dos vereadores é de competência exclusiva da Câmara Municipal, a qual deve respeitar as prescrições estabelecidas na Lei Orgânica Municipal, na Constituição do respectivo Estado, bem como na Constituição Federal. Por isso, concluo que é de suma importância o papel do vereador para a sociedade, pois é ele que tem o dever de votar a matéria que, de todas as formas, atinjam positivamente ou negativamente a população. Isso, por si só, já é o suficiente para justificar a sua existência e garantir-lhe subsídio digno. O voto inadequado para a proposição do plenário, grosso modo, é nitroglicerina pura, com consequência impensável e irreparável para a sociedade como um todo. Não se esqueçam que o vereador sai do meio da população. Ele é seu amigo, seu vizinho, seu líder comunitário, empresário, professor, sindicalista, entre vários outros. É a escolha desse candidato que é a responsabilidade do eleitor, que tem o dever de saber escolher aquele que melhor irá representá-lo. Conhecer o papel de um vereador perante o Poder Legislativo é o mínimo que um eleitor tem a fazer, para que depois poder se pronunciar contra ou a favor da sua atuação perante a Câmara. Então, senhores, esse texto eu encontrei um artigo, né, procurando mais informações sobre esse assunto, que a gente vai discutir muito cedo. Achei interessante, resolvi trazer para compartilhar com vocês. A intenção não é causar nenhum embate, nenhuma polêmica, apenas para somar e agregar. Eu vou pedir aqui, eu fiz uma cópia para cada vereador aqui também. Vou pedir para o Adrian, né, repassar para todos. E é mais um fato a ser analisado que soma nesta discussão. Seria isso, senhor presidente. Uma boa noite a todos. Palavra livre em aberto ainda. Com a palavra, o vereador Emerson de Souza. Boa noite a todos, caros colegas, mesa diretora. É o seguinte, na palavra livre, eu só quero reforçar aí, dar o parabéns à Brinquedoteca do Semei Lavínia. Quero dar parabéns para a Lucélia, para a Márcia, para todos os professores, pais e amigos que fizeram não mediram os esforços para que acontecesse aquela brinquedoteca. Eu sei da luta deles com pasteladas, festas e outros eventos. Claro, também quero dar parabéns a todos os vereadores. Como foi dito, a gente fez uma economia absurda nesses quase 4 anos. Então, eu fiz abre aspas aqui. Desta forma, acredito que não teriam a alegria do ICMEIs se não fosse esforço de todos os vereadores. Então, com nossos esforços, esse sonho deles eu acho que nunca seria realizado, de reformas aí do ICMEIs. Enfim, todos foram contemplados, quase. A gente espera aí que até o final do mandato eles aproveitem a verba e terminem outros ICMEIs, que também a gente sabe a decadência que está. Então, eu quero deixar aqui o meu parabéns pela luta da Lucélia, pela luta da Márcia, do Semei Lavínia, no João Paulo. Eu não pude estar presente na inauguração, né, porque não tinha essa brinquedoteca. Então, eu fico muito feliz aí por ser morador há 38 anos do João Paulo. A gente sabe da luta aí do ICMEIs. Também quero dar parabéns pelo Vier. A gente vê, então, que ele está interessado pela pauta da redução. Tudo que foi lido ali, a gente já tem conhecimento da função do vereador. O povo também está mais esperto. E acredito, Vir, que a população também conhece o vereador, com certeza, sabem quem votou. E a pauta de redução, na verdade, como foi lido no teu texto, o país está em crise, então não é demagogia, não é... o que for falar sobre redução, eu acho que é a intenção de cada um, é discurso de cada um. Então, quem for favorável a uma redução, vota favorável, quem for contra, vota contra, como eu já disse em outros momentos. Então, eu quero deixar aí, novamente, só o parabéns para o Semei Lavínia aí
pela vitória aí dessa conquista. Então é isso, essa noite. Obrigado, presidente. A palavra ali vem aberta ainda. Mais algum dos senhores vereadores usa a palavra? Com a palavra, o vereador Almires Bugai Filho. Presidente Adriano Saz, demais membros da mesa diretora, senhores vereadores que hoje se encontram, gostaria de fazer um comentário a respeito do fato das inaugurações que estão acontecendo nas instituições de ensino, tanto no ICMEIs quanto nas escolas. Eu gostaria de dizer assim que eu estava ouvindo atentamente aqui as falas, né, esses 5 minutos finais, e me chamou a atenção quando foi falado que esse dinheiro, né, que está sendo utilizado na inauguração das escolas é do fruto das economias desses vereadores, que, inclusive, nós repassamos aí ao final do ano de 2018 e também no meio do ano de 2018, aqueles repasses que nós fizemos juntamente com os senhores aqui nesta casa. O detalhe é que eu acho, vereador Juarez, vereador Rático e vereador Emerson, eu estou desconfiado que a parte que eu economizei, você, Juarez e Rático, eu acho que deve estar sendo guardado para uma outra obra. Deve estar sendo guardado para uma outra obra. Por quê? Você recebeu o convite para alguma inauguração, alguma reinauguração? Eu não recebi. Então, eu acho que o dinheiro que nós economizamos aqui de não ter pego diária, de não ter pego, utilizado o carro da Câmara, por não ter gasto como era gastado exorbitantemente no passado, e agora não, inclusive zerado, né? Este ano que passou, nenhum vereador pegou 1 centavo de diária aqui nesta casa. Eu estou desconfiado que a parte que eu economizei deve estar sendo guardada para alguma coisa. O que você acha, vereador Rático? Deve estar sendo, né? Porque tem outros ICMEIs também que vão ser reformados, né? Então, eu acredito que vai ser para esses outros ICMEIs. O que eu quero dizer com isso, para quem está nos ouvindo? Existe uma separação clara nesta casa da base e dos independentes. Mas é bom lembrar, né, ao gestor público, ao executivo, tanto na pessoa do prefeito quanto do vice-prefeito, que nós representamos uma camada muito boa da população. E quando vocês não nos prestigiam, no sentido de nos convidar para ir nessas inaugurações, vocês estão menosprezando o povo que votou em nós. Somatório aí de 884 votos da minha pessoa, 860 votos do vereador Juarez e dos demais vereadores aqui. Então, quando vocês fazem isto, de nós não podermos estar presentes porque não recebemos nenhum convite, é exatamente vocês estão menosprezando essas pessoas que votaram em nós e que são pagadores de impostos igual a todos. E tenho certeza que essas pessoas estão observando e vendo, e cada vez que os senhores fazem isso, fica muito mais claro que existe uma separação realmente, quando, na verdade, o somatório devia ser para que as coisas acontecessem melhor. Eu acredito que um gestor público tem que trazer todos os vereadores para o seu lado, independente de base, independente de qualquer outra situação. Porque, afinal de contas, o gestor, ele é prefeito, ele é vice-prefeito do povo de Nova Vitória. E esta casa, na sua totalidade, representa o povo. E este povo é o que dá autorização para que as coisas aconteçam. Só isso que eu queria deixar registrado, senhor presidente, porque temos que ter voz e vez nesta casa. Muito obrigado. Antes de fazer o encerramento, me dirigir realmente aos nossos internautas, né? Hoje uma sessão sem público, através de uma resolução da mesa diretora,
pelas circunstâncias do vírus que vem, novo coronavírus que vem assolando realmente comunidades a nível mundial, né? Então, de pronto, tomamos atitude, acompanhando primeiramente a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, que fez uma determinada portaria onde o público não iria participar das sessões do Legislativo do Paraná. Fizemos a proibição de frequentar pessoas aqui no nosso plenário, para que não tivesse essas questões da aglomeração. Não demos privilégio a ninguém. Tivemos um caso, antes de começar a sessão, de uma pessoa que se achou no direito de adentrar, e não privilegiamos ninguém. Não teve uma pessoa aqui que não seja quem está prestando o serviço e os senhores vereadores presentes nesse plenário, né? Dizemos que, dessa maneira, temos que agradecer, elogiar e dar a importância devida a todos os nossos órgãos de imprensa da cidade de Nova Vitória, Porto União e região, fazermos o pedido, né, para que leve essas informações de maneira clara, com eficiência, com coerência à nossa população, que todos possam ter a noção das fake news que estão rodando por aí, informações falsas. Na tarde de hoje, teve um pronunciamento, inclusive, da doutora juíza Jane Carla Furlan, onde a mesma falou que foi feita uma fake news, que foi mencionado o seu nome, dizendo de casos já confirmados na região de União da Vitória, e ela de pronto desmentiu. Tem um vídeo nas redes sociais falando sobre essa informação falsa. Então, para que todos... teve o vereador Vier, né, que se pronunciou pela insistência de uma determinada pessoa, mesmo falando, mostrando, né? Nós temos suspeitas e nós não podemos baixar a guarda nesse momento. Todos nós devemos ter a consciência de que tem pessoas aqui em União da Vitória que acabaram interagindo com pessoas que estiveram fora, viajando, e essas pessoas, por consequência, podem ter, em algum momento, adquirido esse vírus. Torçamos nós para que não tenhamos nenhum caso confirmado desses que estão sob observação, né? E deixar aqui a todos e pedir à nossa assessoria de imprensa que realmente, a partir do dia de amanhã, possa estar atualizando a página da Câmara diariamente, e as pessoas que têm alguma dúvida, que procurem aos órgãos oficiais. Vamos manter um diálogo direto com a nossa Secretaria de Saúde, tanto do município quanto do Estado, e colocar os informes na página da Câmara, para que as pessoas que têm alguma dúvida que possam buscar uma informação de maneira oficial. Dizer que jamais vai ser ocultado algum caso. Qualquer caso que tenha, realmente deve ser, e de pronto a nossa Secretaria de Saúde vai anunciar e vai falar, porque deve se dar publicidade realmente quando tivermos um caso confirmado, para que a prevenção seja ainda maior. Falar sobre a questão do IPTU, que foi dentro do decreto da Prefeitura Municipal de União da Vitória. Foi feita a prorrogação, realmente de suma importância, né, pela questão da aglomeração de pessoas. O brasileiro, né, deixa tudo para a última hora. Então, que as pessoas procurem tirar o seu carnê pela internet, né? Procure, de alguma maneira, não sei como que a Prefeitura vai adotar o sistema da distribuição dos carnês, para que não haja muitas pessoas naquele determinado local, né? A questão de pessoas que vão passar dificuldades, sim, pessoas que dependem da questão do turismo, do comércio. Essa crise, infelizmente, vai ocasionar
alguns problemas econômicos a nível de Brasil, a nível de região, a nível de cidade. Então, é uma oportunidade, né, dando mais 30 dias na prorrogação do IPTU para que as pessoas comecem a pagar a primeira parcela. E falar ultimamente aqui a questão dos CMEIs. Estivemos na última sexta-feira na inauguração da brinquedoteca do CMEI Lavínia Romanzini, no João Paulo II. Muito contente por estar presente lá, falando com a comunidade, a diretora a Lu, que a gente sempre tem um diálogo com ela. Em gestão passada, tirei fotos, inclusive, das condições que estavam aquele CMEI. Nós tínhamos lá um medidor de luz, lá o contador, lá, a nível das crianças, inclusive por um período longo, até com o vidro quebrado, podendo ter risco realmente para as crianças. Realmente uma condição bastante deplorável. A gente sempre procurou ajudar de uma forma ou outra em algumas promoções, mas não era esse o objetivo final que nós tínhamos, e sim de que fosse contemplado com uma reforma bastante condizente, como foi feito, né, na questão da estrutura daquele CMEI, pintura e a questão da brinquedoteca. As crianças não tinham um espaço adequado quando questão das chuvas. Então, muito contente em participar, requerimentos que já tinha feito para que fosse atendido aquele CMEI. Então, fazer um agradecimento aqui ao prefeito Santinho, ao vice-prefeito Bachirabas, e também os parabéns ao secretário de Educação do município de Nova Vitória, que, através do programa Reforma Rápida, pôde fazer, atender e contemplar esses CMEIs nessas questões. Nada mais havendo, agradeço a presença dos senhores vereadores. A próxima reunião ordinária será no dia 23 de março de 2020, em horário regimental. Senhores vereadores, vereadora, obrigado e boa noite.